Então, sobre o lemuriano. Os lemurianos eram animais humanos parecidos com macacos, mas gigantescos, com altura de até 4 metros, com um maxilar muito grande e uma testa pequena, os braços e as pernas mais longos. Alguns escritores diferem sobre alguns detalhes, falando, por exemplo, que os lemurianos tinham 8 metros de altura, 4 braços, somente um olho na cabeça, os ciclopes, né, da mitologia grega, e outros detalhes na aparência. Como a ciência espiritual sabe esses detalhes, né? Todos esses detalhes que eu acabei de falar, que eles tinham toda essa característica? Porque muitas pessoas com a consciência desperta conseguiram investigar na memória interna do planeta, né, os registros acásticos, e viram essas imagens. Então, como eu falei, aqui do lado direito você pode ver as imagens, né? As duas imagens no topo ali são imagens que alguns desenhistas desenharam que representa os lemurianos conforme esse escrito que eu acabei de falar aqui, né? Que tinham 4 metros de altura, com um maxilar muito grande, né? E pernas e braços longos. E o mais interessante é que tem um desenho ali em cima, você pode ver que tem um dos, né, os lemurianos está carregando um bicho ali, né? Como se fosse um cachorro, né, daquela época. É um animal ali, como se fosse um dinossauro. E muito interessante que no livro que eu vou falar depois, qual que é esse livro que eu vi também em outros livros, falam que esses lemurianos conviviam junto com os dinossauros, com os animais grandes, né? E que muitos lemurianos, a maioria deles, domesticavam esses animais. Alguns animais que eles conseguiam, por exemplo, igual desse tamanho. Vamos supor que falam que esse lemuriano tinha 4 metros, né? Esses dois primeiros aqui em cima tinham 4 metros. Então, esse monstro verde ali, né, de 4 patas ali, também devia ser grande. E que eles domesticavam, eles colocavam na coleira, como se fosse um cachorro, como se fosse um animal doméstico que a gente tem hoje, né? Só que nesses livros, né, que esse pessoal que viram nos registros acásticos, né, da natureza, viram que eles carregavam esses animais grandes e treinavam eles para caçar, né, para poder se proteger também de outros animais que são maiores, enfim. Então é interessante. E essa aqui era a aparência, né, mais ou menos a aparência deles conforme os escritos, né? Ali embaixo agora nessa imagem aqui que tem um macaco ali, um macaco gigantesco, né? Essa é uma imagem que a própria ciência moderna desenhou como se fosse o Gigantopithecus, que chama. Esse animal, esse é um macaco gigante que já existiu, que já existiu muito tempo atrás, que foi encontrado fósseis desse animal, né? Foi encontrado, por exemplo, tá vendo aqui tem uma foto ali, dentro dessa foto tem uma foto dele sendo comparado com um humano normal. E ele do lado também é um macaco ou chimpanzé, eu acho, uma coisa assim. Ali embaixo tem uma outra imagem da mandíbula dele, comparando a mandíbula dele com a mandíbula de um ser humano, né? Também mostrando a diferença. Também ali embaixo tem os crânios, né? Mostrando a diferença do crânio maior no fundo dele, desse macaco gigante, e nós como seres humanos. Então vai mostrar ali a diferença, né? Então é interessante que esses fósseis, né, desse Gigantopithecus foi encontrado, né, perto da China ali, mais ou menos, e então e representava esse macaco gigante. Então assim, a ciência moderna teoriza que naquela época, acho que 2 milhões de anos, não sei, tem que ver isso direito, existiam esses macacos gigantes, né? Então, mas a ciência espiritual não fala nada sobre isso. Isso aqui foi eu que peguei e juntei essas duas imagens, né? Então a imagem de cima ali mostrando os dois lemurianos com o bicho ali acorrentado, e a imagem de baixo, né? A imagem de cima é uma imagem que já existe na internet, de acordo com que foi escrito nesses livros. Então assim, esses livros antigos, vários livros modernos também falando sobre Lemúria e Atlântida, descreve como é que eram os lemurianos daquela época. E aí, como eu falei aqui, como é que a ciência espiritual sabe esses detalhes, né? Porque muitos escritores, muitos seres humanos que tinham consciência desperta, que conseguiam investigar na memória da natureza, nos registros acásticos, eles conseguiram voltar para o passado, né, e ver imagens do que era naquela época. Então eles viam seres humanos grandes, de mais de 4 metros, carregando também bichos, né? E eles investigaram e viram isso, e eles conseguiram ver o formato desses seres humanos daquela época, que era então um ser humano de 4 metros, com maxilar grande, testa pequena. Então, uma coisa que se fala em bastante livros espirituais, de ciência espiritual, assim, fala sobre isso, que eles tinham 4 metros e tinha um maxilar muito grande, uma testa pequena, e que era muito parecido com macacos, né?
Daí foi o que eu falei, alguns escritores diferem bastante sobre alguns detalhes. Alguns falam que tem 8 metros, 4 braços, né? Uns que tinham só um olho na cabeça. Aí depende de cada escritor, se um escritor está falando só ficção, se está só criando histórias, ou se o outro está falando a verdade. Então fica difícil saber realmente como que realmente era em detalhes os lemurianos daquela época. Mas é interessante ver que a ciência moderna tem a teoria que esse Gigantopithecus já existiu e que provavelmente, se a gente for juntar o que a ciência espiritual fala e a ciência moderna pesquisa, a gente pode talvez perceber que esse Gigantopithecus na verdade seria um lemuriano, né? Talvez. Então é muito interessante saber disso.